Olha só, no universo intricado aí do corpo humano, um pequeno órgão, né, desempenha um papel de destaque e influencia, né, influencia muito. A tireoide, minha gente, localizada aí na base do pescoço, essa glândula, né, em forma de borboleta, é responsável por regular o nosso metabolismo, influenciando desde a nossa energia até o funcionamento dos órgãos. Hoje, quem está aqui com a gente, né, batendo um papo com esse assunto é a endocrinologista, a doutora Karine Barbosa, né, que vai aqui nos guiar nessas informações e tirar todas as dúvidas em relação à tireoide, e também de uma vida saudável aí, fundamental para a nossa vitalidade e bem-estar. Né? Já quero começar, né, primeiro dando uma boa tarde para você, doutora Karine. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui, né, batendo esse papo com a gente. É uma honra estar aqui e com a oportunidade de falar sobre esse órgão que, como você falou, é super interessante, mexe com tudo, desperta o imaginário das pessoas. As pessoas são extremamente interessadas em tireoide. E eu acho que é muito bom estar aqui, poder tirar as dúvidas, né, sobre essa glândula tão importante. Justamente. Bora falar sobre ela, né? Primeiro, o que é a tireoide, né? Para a gente começar com o beabá, né, para os nossos queridos telespectadores. Primeiro, o que é a glândula tireoide e para que ela serve? Porque a gente ouve muito falar, fulano tem tireoide, fulano tem tireoide. Todos nós temos, minha gente. Mas aí, né, quando a gente se refere a fulano tem tireoide, é porque tem aí, né, uma irregularidade, né? Perfeito, Léo. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Todo mundo tem tireoide. Então, a tireoide, como você bem falou, é uma glândula pequenininha que fica aqui na base do pescoço da gente. Ela é responsável por milhões de ações no nosso organismo, né? Para explicar melhor, eu queria explicar o conceito de um hormônio. O hormônio, ele é um mensageiro químico que ele é secretado por uma glândula e ele vai em direção a alguma célula-alvo do corpo para executar algumas funções. Sim. Então, funciona como se fosse a chave e a fechadura. Toda chave tem a sua fechadura. Todo hormônio, no caso, funciona como uma chave e a fechadura é o seu receptor. Então, para vocês terem ideia, a tireoide ela tem receptores em praticamente todos os nossos órgãos. Então, exerce influência em diversas funções. A primeira coisa super importante é a termogênese, que é a produção de calor. Por que a gente não morre de frio? Uma das causas é justamente a tireoide produz calor. Além disso, ela determina a velocidade, praticamente, de todas as reações e o funcionamento dos órgãos. Por exemplo, a tireoide vai guiar em relação a o quão rápido vai ser o nosso raciocínio, o quão rápido vai bater o nosso coração, o quão rápida vai ser a nossa respiração. Ela vai regular o quanto de sono que nós vamos ter, como funciona o nosso intestino. A tireoide mexe com a função, com a fertilidade, né, com a função das nossas gônadas. Então, é uma glândula que mexe em todo o nosso metabolismo todo o aspecto, né, de funcional da vida da pessoa. E por isso que ela é super importante e é preciso que ela esteja funcionando muito bem, né? Então, quando ela está desregulada, tem algum probleminha, aí vai desencadear vários problemas, né, doutora? Exatamente, né? Vários Diversos problemas. E quais seriam esses problemas? Primeiro, você falou aí que ela que controla, né, esse calor no corpo da gente. A gente não morre de frio muito por conta dela. As pessoas que têm muito frio, né, sentem muito frio, é um indício, é indicação que tem algum problema na tireoide? Bom, pode ser sim, né? Na verdade, a gente pode dividir os problemas de tireoide em 3 grandes grupos, né? Aquelas doenças que causam diminuição da produção dos hormônios, que é o hipotireoidismo, as doenças que causam aumento da produção, que é o hipertireoidismo, e as doenças anatômicas, que são a presença de nódulos, né, ou bócio, que é o aumento do volume da tireoide, aquelas pessoas que têm um pescoção, sim, né? Sim. Então, quando acontece o hipotireoidismo, exatamente isso, a pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem uma intolerância ao frio, ela sente mais frio, ela é mais lentificada, ela pode ter cansaço, dificuldade no raciocínio, tem bradicardia, o coração bate devagar. Alguns casos graves, a pessoa faz uma hipoventilação, que é o quê? A frequência respiratória cai. O intestino funciona lentamente, né? A pessoa tem obstipação. A pele fica seca, porque você diminui
a produção de suor. A pressão arterial altera alguma coisa? Altera a pressão arterial. Agora, no caso do hipotireoidismo, né, ele costuma, na verdade, fazer uma constricção dos vasos e a pessoa pode ter uma hipertensão, tá? Entendi. O hipertireoidismo é ao contrário de tudo isso. Então, a pessoa sua muito, fica com insônia, com taquicardia, perda de peso. E aí, Léo, vem assim, um pouco de mito, né? Porque as pessoas acham que a obesidade é causada por problema da tireoide. O que é que a gente sabe? De fato, pessoas que têm hipotireoidismo, elas têm um aumento discreto de peso, mas é coisa de 3, 4 quilos. Não é 10, 20 quilos, como muita gente imagina, tá? E esse aumento de peso é muito às custas de líquido, de retenção de líquido. Então, a tireoide, por si só, ela não é uma causa de obesidade, ela pode agravar, tá? O globo ocular, né, quando o olho sai um pouquinho do globo ocular, a gente lê algumas coisas na internet, então a gente gosta de tirar as dúvidas com a profissional que está aqui do nosso lado. Tem alguma coisa a ver com a tireoide aí? Super, super, super. Bom, existem uma das causas do hipertireoidismo, que é a hiperfunção da glândula, é uma doença autoimune da tireoide. O que é isso? É o nosso corpo produzindo anticorpos contra a própria tireoide. É como se o nosso corpo ficasse meio burro, né? A gente produz anticorpos contra vírus, bactérias, sim. mas de uma hora para outra, isso aí tem fatores genéticos envolvidos, tem gatilhos ambientais, estresse, enfim. A pessoa começa, então, a produzir anticorpo contra a tireoide. E esse anticorpo, ele pode fazer com que a tireoide funcione a mais. Só que esse mesmo anticorpo, ele pode se ligar às células do olho e causar o que a gente chama de oftalmopatia, que é a doença dos olhos, né? E isso a gente vê na doença chamada doença de Graves, que é uma doença autoimune, acomete a tireoide e pode acometer o globo ocular. E aí a pessoa tem os olhos saltados, existe um processo inflamatório no fundo do olho, o olho salta para frente, o olho pode ficar vermelho, irritado, seco, com coceira. Algumas vezes pode ser tão grave a ponto de levar à perda visual, né? Caramba, é grave então, mesmo. Não é tão frequente, felizmente, mas isso pode acontecer, né? Agora, depois de uma crise, né, da tireoide aí, que, né, passou pelo tratamento e tudo mais, o globo ocular, ele volta ao normal, os olhos voltam ao normal? Pronto. Algumas pessoas, sim, quando são casos leves, o próprio tratamento mesmo do hipertireoidismo faz regredir. Alguns casos é preciso fazer procedimento estético mesmo, plásticas oculares, para poder fazer a correção. Existe cirurgia para algum desses danos aí que a tireoide provoca? Existem cirurgias da tireoide, Sim. propriamente dita, né? Existe a ocular, que é outro mundo, é oftalmologista, Lógico. e não é realmente o endocrinologista que faz. Mas vamos lá, vamos falar um pouco então de cirurgia. Quando é que a gente indica a cirurgia para a tireoide, né? O simples fato de ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo, isso não indica. Bom, o hipotireoidismo não tem tratamento cirúrgico, normalmente você dá o hormônio e ponto. Quando você tem nódulos muito volumosos, que podem comprimir estruturas adjacentes, né? A gente tem traqueia, a gente tem o esôfago, o pescoço. Então, quando o nódulo é muito grande ou quando o bócio é muito grande, às vezes precisa de indicação cirúrgica. Hipertireoidismo também, quando falha o tratamento clínico com medicamento, a gente pode indicar cirurgia, em alguns casos. E o outro caso é quando é um nódulo de tireoide maligno, né? Que a gente faz o tratamento cirúrgico. Doutora, a gente falou aqui sobre a hipo e hiper, né, na tireoide, mas bora falar sobre os tratamentos, né? Os tratamentos para quem tem uma das duas, para quem tem a hipo e a hipertireoide. Bom, então, o hipotireoidismo, ele é tratado, já que existe uma diminuição da produção dos hormônios, ele deve ser tratado, então, com a reposição hormonal. Tá? Hoje, a gente tem o T4 sintético, né? A gente tem a produção, normalmente, a tireoide funciona bem, ela produz o T4, uma menor proporçãozinha do T3. A gente tem no mercado brasileiro o T4, que é a levotiroxina, é sintético e que ela funciona normalmente para suprir essas deficiências. Tá? Então, o T4 ele é administrado todos os dias, porque, em geral, o hipotireoidismo, principalmente o Hashimoto, que é secundário a uma doença autoimune, ele deve durar a vida inteira. E a pessoa usa esse remédio a vida inteira, tá? Algumas pessoas não ficam tão bem com o T4, existem alguns estudos rolando aí para o uso do T3 associado, mas nós não dispomos da apresentação do T3 no Brasil, então a gente não recomenda formular de forma alguma
O uso é o T4, que é a levotiroxina, e monitorizar os exames, né, através do TSH e do T4 livre. E esse uso aí diário que a senhora fala é através de quê? É aplicação? É fórmula? Não, são comprimidos. A gente dispõe de diversas marcas no mercado, com diversas preparações. E como, inclusive, é um hormônio que ele é formulado, né, pela indústria em microgramas, é muito difícil você manipular, a gente não recomenda. É um comprimido pronto que você vai tomar todos os dias em jejum e espera um tempo, porque não absorve bem junto com alimentos. E é isso aí. Tem aí, como você falou, não é bacana com os alimentos. Gera algum enjoo, algo parecido? Não. É uma medicação muito bem tolerada. Não tem nenhum problema de efeito colateral. A questão é só a absorção mesmo. Porque absorve muito pouco na presença do alimento. É preciso que o estômago esteja vazio. Então, é de manhã logo. De manhã, acordou, tomou o remedinho lá da tireoide e aí tem que esperar uns 30, 40 minutos para poder se alimentar, para garantir a absorção do hormônio. Ok. E com o tratamento para o hipertireoidismo? Pronto. O hipertireoidismo, o tratamento vai depender da causa do hipertireoidismo. Como eu falei para vocês, falei da doença de Graves, que é a doença autoimune também. Quer dizer, Hashimoto é a doença autoimune que leva ao hipotireoidismo. Sim. E a doença de Graves é a doença autoimune que leva à hiperfunção da tireoide. A gente tem drogas que a gente bloqueia a produção desses hormônios e que a pessoa deve fazer uso, e aí vai depender muito, no mínimo um ano e meio, e vai sendo avaliado. Algumas vezes a gente consegue suspender o medicamento e a tireoide funcionar normalmente. Algumas vezes a gente precisa lançar a mão do tratamento cirúrgico ou mesmo do iodo radioativo, tá? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Bom, nos casos, por exemplo, de hipertireoidismo secundário a bócios grandes, volumosos, né? Que aí não é a etiologia autoimune, esses pacientes, não adianta você dar um remédio porque não vai curar, né? Geralmente são ou cirúrgicos ou a gente faz também o tratamento com o iodo radioativo. Então, assim, a tireoide, só explicando um pouquinho, a tireoide ela é muito ávida por iodo. Na verdade, sim, quando a gente fala dos hormônios T4, é porque tem 4 moléculas de iodo. T3 é porque tem 3 moléculas de iodo. Então, é uma glândula que ela tem uma avidez muito grande pelo iodo. Então, o iodo radioativo, você dá um iodo marcado com o material radioativo, ele vai para a tireoide, é como se queima a tireoide, né? E ela diminui o seu funcionamento, reduz o tamanho, inclusive, de alguns nódulos. Então, é uma opção terapêutica também. Bacana. Agora, com relação aos nódulos, quando é detectado que é benigno, né, esse tratamento, pelo que eu vi, também serve, né, para ser utilizado. Mas existem outros tratamentos, quando vai perceber que existem esses nódulos, eles são benignos? Pronto, vamos lá. A maioria dos nódulos, graças a Deus, são benignos, né? E a maioria dos nódulos não tem motivo para fazer cirurgia, tá, gente? Em geral, a gente acompanha, porque são muito pequenos. Quando é que a gente vai operar? Quando está grande, comprimindo alguma estrutura, quando esteticamente fica ruim, a pessoa se incomoda com o pescoço. Mas existem 2 tratamentos que a gente pode fazer. Um tratamento é uma radioablação, uma ablação por radiofrequência. O que é isso? Aquela radiação você dá através de uma agulha. Fura o nódulo e você injeta uma radiação dentro do nódulo. E ele aí reduz o volume. A outra opção terapêutica, e a gente utiliza para nódulos que têm um componente cístico, né? É o tratamento com uma alcoolização. É um tipo de álcool especial que você vai lá no nódulo e também queima o nódulo e ele diminui de volume. Agora, todos esses tratamentos, a gente deve ter certeza de que os nódulos realmente são benignos antes de proceder. Lógico, tá? E para isso você vai diretamente a um especialista, né, para ter certeza e não ficar lendo, às vezes, absurdos que tem na internet. Eu falo sempre, né, isso aqui para os nossos telespectadores, que a internet não é clínica, a internet não é consultório, certo? A gente pode pescar uma coisa ou outra, mas, assim, ir ao médico, ter noção, né, de uma opinião de um profissional, isso é fundamental. E a gente também se despede aqui, né, de doutora Karine Barbosa, né, endocrinologista. Nós falamos sobre tireoide, certo? E eu sei que é um assunto que envolve também muitas pessoas. Quando as pessoas comentam, tem tireoide, mas é porque está com um probleminha na tireoide. Então, para as pessoas que estão, né, aí verificando que está com, né, a tireoide com algum problema, doutora, dá aí seu esclarecimento mais uma vez, convida para as pessoas procurarem um profissional. Sim, Léo. Você tocou nesse ponto, eu acho super importante, né? A gente está vivendo
uma era de redes sociais em que as pessoas veiculam informações distorcidas, enfim, dados que a literatura científica, por exemplo, não concorda, né? E eu acho que o importante é que o leigo, eu sempre dou um conselho, o leigo procure os sites relacionados às sociedades médicas. Tem alguma dúvida de tireoide? Existe o site da Sociedade Brasileira de Tireoide, o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. O meu conselho é, não existem alimentos proibidos para tireoide, né, como as pessoas estão falando por aí. A gente tem uma genética que a gente não pode mudar, mas a gente pode moldar, sim, alguns genes. Então, a adoção de hábitos saudáveis é importante também para a tireoide. Então, a gente precisa comer bem, comer de tudo bem, fazer exercício. Maravilha. Melhorar o nosso estresse, É isso aí. né? Acho que é isso aí. Deixa seu contato, por favor. O meu Instagram é o @endoslim. Endoslim, Pronto. com M no final. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi um prazer.